Análise fundamentalista. Como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações. José Cobori. Este livro não é destinado a especialistas, e sim um livro dedicado aos iniciantes, em que José Cobori apresenta conceitos financeiros abrangentes em uma linguagem simples e direta, permitindo uma leitura dinâmica e um aprendizado rápido das ferramentas utilizadas pelo mercado. O que é importante saber antes de decidir investir? O primeiro passo é entender o ambiente de investimentos e fazer uma análise criteriosa do ambiente econômico, do setor e da empresa. Entendendo o ambiente de investimento. Um sistema econômico nada mais é do que pessoas e empresas que têm dinheiro sobrando, emprestando para as pessoas e empresas que precisam de dinheiro adicional. Todos conectados pelos intermediários financeiros, conhecidos popularmente como bancos. Essa troca de dinheiro, dos que têm sobrando para os que estão precisando, tem um custo que conhecemos como taxa de juros. Essa taxa é o preço do dinheiro. O custo do dinheiro na economia é definido pelo ambiente macroeconômico. O ambiente macroeconômico define, em primeira grandeza, todos os custos da economia. A taxa de juros define o custo do dinheiro. A taxa de câmbio define os custos para aqueles que necessitam importar e os preços para aqueles que exportam. A inflação e o desemprego afetam o consumo das famílias e, consequentemente, as vendas das empresas. Quando decidimos investir em uma empresa, esta é a primeira análise a ser feita. Como a operação da empresa será afetada em uma eventual mudança do ambiente? O tripé macroeconômico brasileiro. A política econômica brasileira está baseada no tripé que vigora desde 1999. Metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Sabendo que o Banco Central tomará as ações com base nesses objetivos, os agentes econômicos são capazes de se planejarem com certo grau de confiabilidade. Essas políticas e a autonomia do Banco Central em cumpri-las são extremamente importantes na condução dos negócios empresariais no Brasil. Metas de inflação são a referência para a política monetária, ferramenta utilizada para controlar a quantidade de dinheiro disponível no mercado. Quando a economia está consumindo mais do que produzindo, ou seja, há um forte consumo sem a devida oferta de produtos na mesma proporção, os preços começam a aumentar, gerando inflação. Quando essa inflação caminha para fora da meta, o Banco Central utiliza a ferramenta disponível de política monetária, que é a taxa de juros. Essa taxa é elevada e o seu efeito na economia é retirar dinheiro em quantidades que diminuam o consumo e minimizem a pressão sobre os preços, reduzindo assim a inflação. Câmbio flutuante. Significa deixar a cotação do dólar frente ao real ser determinada pelo mercado, pela lei da oferta e procura. Apesar disso, o Banco Central pode entrar no mercado eventualmente, comprando ou vendendo moeda. Dessa forma, ele minimiza a volatilidade excessiva em determinados momentos. O superávit primário corresponde à política de atingir o saldo positivo entre arrecadação e despesa, excluindo o custo da dívida. Ele serve como uma sinalização para os investidores que o governo se preocupa em pagar a sua dívida, gerando um superávit que sinaliza, entre outras coisas, que ele não aumenta o déficit entre arrecadação e despesa, e gera resultados positivos que diminuem esse déficit. Portanto, se os dados de inflação divulgados periodicamente pela mídia estiverem fora dos objetivos, acima da meta, saberemos que o Banco Central aumentará a taxa básica de juros para controlar a pressão sobre os preços e, com isso, trazer a inflação para a meta. Da mesma forma, sabemos que a política de câmbio flutuante deixará o preço do dólar ser definido pelo mercado e o Banco Central intervirá. Já a meta de superávit primário manterá os gastos do governo sob controle. Analisar o ambiente setorial que se avalia investir é, antes de tudo, avaliar qual o seu estágio de crescimento. É um setor já maduro e se mantendo? Em declínio ou em forte expansão? As rentabilidades dependem dessas avaliações. Alguns aspectos que o investidor deve observar na análise são: taxa de crescimento do setor comparado à do PIB.
Se as empresas crescem a taxas menores que o PIB, é um sinal de que pode haver problemas estruturais no setor que o impedem de acompanhar o crescimento da economia, ou é um setor de produtos e serviços obsoletos, defasados tecnologicamente e em processo de substituição. Grau de protecionismo. Um setor pode ter suas rentabilidades afetadas se seus produtos não são protegidos da entrada de concorrentes externos, ou sofrem o protecionismo para entrar em outros mercados. Grau de fiscalização e regulação. Um setor sob forte influência de políticas governamentais tem suas operações e estratégias muito dependentes de influência política. Com isso, sua previsibilidade de lucros é afetada. Futuro tecnológico. Um setor que pode sofrer substituição futura devido à obsolescência da tecnologia atual. Esse negócio não só poderá ser afetado, como também extinto. Há alguns itens que o investidor deve considerar. Quais as vantagens que a empresa estabeleceu no setor? Seus processos de trabalho são os melhores? Sua logística. Quais são os seus parceiros estratégicos? A parceria é vantajosa? Qual a composição da alta administração da empresa? Sua experiência. Qual é o sucesso, a rotatividade dos executivos? A empresa se adapta rapidamente às mudanças de mercado? É inovadora? Motiva seus empregados? Motiva seus clientes? Retorno. Trata-se do ganho ou perda obtido sobre um investimento em determinado período. É em função desse retorno que o investidor se sente motivado ou não em investir o seu dinheiro. Se você investir R$100 na poupança, terá 6% anuais líquidos e com risco muito baixo. Você só trocaria esse investimento por outro que oferecesse um retorno maior do que 6% líquidos e com um nível de risco adequado. O retorno sobre um investimento pode ter origem em mais que uma fonte. Por exemplo, se investir em um imóvel, alugá-lo e depois de um ano vendê-lo por um valor superior, você terá tido um ganho de capital, que é a diferença positiva entre o valor da compra e o valor da venda, e a renda corrente, que são os aluguéis recebidos no período. No caso de uma ação, o ganho de capital é a diferença positiva entre o valor pago na compra da ação e seu valor recebido na venda, e a renda corrente são os benefícios recebidos no período, como dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, etc. O ganho ou perda de capital é a variação do preço do ativo no período avaliado. Renda corrente são os rendimentos advindos da posse do ativo, composta por dividendos e benefícios concedidos pela empresa, no caso das ações, e cupons e pagamentos de juros nos títulos da dívida. O retorno total de seu investimento é a soma da renda corrente mais o ganho de capital. Retorno total igual a ganho ou perda de capital mais renda corrente. O valor do dinheiro no tempo é o conceito mais importante da área de finanças e é o princípio básico que utilizaremos na precificação dos ativos. Apesar de gerar bastante confusão, esse é um conceito bastante simples e intuitivo. R$100 valem mais hoje ou daqui a um ano? R$100 daqui a um ano valerão quanto hoje? A intuição básica é exatamente o objetivo de nossos investimentos. Quando investimos, esperamos uma remuneração para nosso dinheiro, que é o valor dele no tempo. Se eu aplico R$100 em títulos públicos federais, esperando 11,25% ao ano, é porque estou cobrando R$ 11,25 por ano para emprestar meus R$100 ao governo. Ou seja, meus R$100 hoje valem R$ 111,25 daqui a um ano. O valor futuro é o montante após um período de uma aplicação feita hoje. Por exemplo, suponha uma aplicação hoje de R$100 que rende juros de 6% ao ano. Após o período de um ano, você teria valor futuro após um ano igual a R$100 vezes 1 mais 0,06, igual a R$ 106. Se você deixar o dinheiro aplicado por mais um ano, teria valor futuro após 2 anos igual a R$ 106 vezes 1 mais 0,06, igual a R$ 112,36, ou R$100 vezes 1 mais 0,06 vezes 2, igual a R$
R$ 112,36. Se você desejar permanecer nessa aplicação, é só repetir o cálculo N vezes. O que é risco? O risco faz parte das nossas vidas. Somos apresentados ao risco no dia em que nascemos. No nosso dia a dia, estamos expostos a diferentes intensidades de risco. Ao escovar os dentes, sair da garagem, dirigir até o trabalho, almoçar ou mesmo dormir. Em tudo, porém, há um nível de risco diferente. Podemos definir esses riscos como involuntários. Há também os riscos voluntários, ou seja, aqueles que assumimos por vontade própria, ao consumir bebida alcoólica e dirigir. Ou jogar na Mega-Sena, estamos correndo o risco de morrer ou de perder a aposta voluntariamente. Podemos definir o risco como incerteza, isto é, assumir algo que não estamos certos do resultado. Vamos focar na definição de finanças, na qual o risco é definido como a variabilidade dos retornos passados em comparação ao retorno esperado. É o conceito matemático e estatístico do desvio padrão, ou seja, quanto o resultado se desviou da média esperada. Como mensurar o risco? Necessitamos mensurar o risco para estabelecermos trocas justas entre risco e retorno. Se algo oferece risco maior, e para isto precisamos saber mensurar, deverá oferecer também uma possibilidade maior de retorno. É preciso haver possibilidade e não certeza. A primeira medida de risco lógica que surgiu foi a das probabilidades calculadas, ou seja, a probabilidade de um evento acontecer ou não. Um exemplo de fácil entendimento é o lançamento de uma moeda. Quando você lança uma moeda, a probabilidade de dar cara é de 50% e a de dar coroa também 50%. Assim, pelo estudo da probabilidade, o seu risco de acertar é de 50% e de errar também é de 50%. O risco específico é atribuído à empresa e, por isso, pode ser eliminado através da diversificação. Por exemplo, uma empresa produtora de carne de aves pode ser afetada pela gripe aviária. Esse risco é específico dela e pode ser eliminado diversificando os investimentos em empresas de outros setores. O risco sistemático é o que afeta todo o mercado e não pode ser eliminado por meio da diversificação. O CAPM é o método de precificação de ativos mais utilizado pelo mercado. Ele parte do pressuposto de que todos os investidores têm as mesmas informações sobre os ativos e que não há custos de transação e impostos, além de supor um único horizonte de tempo na expectativa desses investidores. Suponhamos que a empresa Análise S.A. tenha uma estrutura com 70% de capital próprio e 30% de capital de terceiros, que o custo de capital próprio que calculamos pelo CAPM seja de 22,95% e que o custo de capital de terceiros seja de 14% para novas emissões e tenha tributos de 34%. O custo médio ponderado de capital seria calculado da seguinte forma. O custo médio ponderado de capital da Análise S.A. é de 18,84%. Entendendo as demonstrações contábeis e como interpretá-las. Objetivos da análise financeira. A análise fundamentalista tem por princípio avaliar os fundamentos da empresa para tomar a decisão de investimento. Para avaliarmos uma empresa, é necessária uma análise profunda de suas demonstrações financeiras. O objetivo da análise financeira é avaliar qual a estrutura financeira da empresa, suas decisões de investimento, de financiamento e suas operações. A análise dos investimentos em ativos evidencia se os mesmos estão gerando o retorno esperado com o risco adequado. A análise dos financiamentos nos mostra de onde vêm os recursos necessários para a empresa operar e investir. Já as operações, estas evidenciam se a empresa consegue operar com a rentabilidade esperada. Objetivos empresariais. Em finanças, a teoria diz que o objetivo da empresa é criar valor para o seu acionista. Criar valor é gerar uma rentabilidade superior ao que o acionista conseguiria em outro investimento. Podemos relacionar outros objetivos como satisfazer seus clientes com qualidade e satisfação, manter um ambiente saudável e motivado para seus funcionários, ser socialmente responsável. Porém, nenhum dos objetivos acima fará sentido se a empresa não gerar rentabilidade.
O objetivo final de qualquer empreendimento é criar valor para o seu acionista. Balanço patrimonial, BP. O balanço patrimonial é a peça contábil que demonstra em determinada data, geralmente no fechamento do ano, a situação patrimonial da empresa, ou seja, seus bens e direitos e suas obrigações. O balanço é organizado de forma simples e didática. Do lado direito estão suas obrigações, do lado esquerdo, seus bens e direitos. Segundo Gustavo Cerbasi, a empresa, para ser considerada um bom investimento, precisa assegurar que os lucros sejam suficientes para, além de garantir o retorno aos seus acionistas, destinar uma parte para reinvestimento, alimentando o que chamamos em teoria financeira de dinâmica da continuidade. A dinâmica da continuidade assegura que a atividade da empresa cresça incessantemente, gerando cada vez mais lucros em função de maiores investimentos feitos. A análise do balanço patrimonial tem por objetivo nos dar uma visão clara de onde vêm os recursos da empresa e como ela se financia, ou seja, qual a composição do capital próprio e do capital de terceiros. No capital de terceiros, quais as proporções de dívidas de curto e de longo prazo. Demonstrações de resultado de exercício, DRE. Evidencia a formação do resultado da empresa, resumindo de forma vertical a apuração e a confrontação das receitas e os custos e despesas, pelo regime de competência. É a síntese econômica dos resultados de negócios, a peça que contém a informação mais relevante para os proprietários da empresa, o lucro líquido do exercício. A demonstração de resultado do exercício apresenta de forma resumida as operações realizadas pela empresa durante o exercício social de um ano. Ela evidencia a eficiência do negócio sob o ponto de vista econômico, regime de competência, não financeiro, regime de caixa, ou seja, se as operações da empresa são rentáveis, sem considerar os pagamentos e recebimentos. Regime de caixa e regime de competência são dois critérios de avaliações diferentes. No regime de caixa, analisa-se o fluxo de caixa no período, isto é, as entradas e saídas de dinheiro, o que não é sinal de lucro ou prejuízo. A apresentação da DRE é bastante lógica e dedutiva. De forma vertical, ela segue os passos em etapas, desde a receita bruta gerada até o lucro líquido. Receita operacional bruta. Decorre das atividades normais e operações da empresa, venda de produtos na indústria, venda de mercadorias no comércio, prestação de serviços nas empresas de serviços. A receita, conforme já explicado no regime de competência, é registrada independentemente de seu recebimento. Receita operacional líquida. É a receita que efetivamente entra para a empresa operar e gerar lucro. É a receita operacional bruta menos os impostos sobre as vendas, IPI, ICMS, ISS, por exemplo, além de outros itens dedutíveis da receita bruta. Vendas canceladas, decorrentes de devoluções por defeito, especificação incorreta e outros motivos justificáveis. Lucro bruto. O primeiro nível de lucro apurado na DRE é a receita operacional líquida deduzida dos custos de produtos, mercadorias ou serviços prestados. Custos de produtos. Denominação utilizada para as empresas industriais, que transformam matéria-prima em produtos acabados. Conceitualmente, os custos de fabricação de um produto são matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de produção. Custos de mercadoria. Denominação utilizada para as empresas comerciais, que revendem produtos para o consumidor final. O cálculo desses custos se dá pelo somatório do estoque inicial mais as compras, menos o estoque final do período. Custos dos serviços prestados. Para as empresas de serviços, os custos dos serviços prestados é, principalmente, a mão de obra empregada na execução do serviço. Lucro operacional. É o lucro bruto menos as despesas operacionais, mais o resultado da equivalência patrimonial. É o nível de lucro em que se observa a eficiência do negócio. Despesas operacionais. Despesas como vendas, despesas relacionadas às atividades comerciais, comissões de vendas, salários e encargos da área de vendas, promoção e propaganda, etc. Despesas administrativas.
são despesas relacionadas à área administrativa, como aluguéis, despesas com escritório, advogados, salários e encargos da área administrativa, etc. Despesas financeiras são gastos com o pagamento de tarifas bancárias e juros por empréstimos. Devem ser líquidas de receitas auferidas em aplicações financeiras. Descontos concedidos a clientes, após o faturamento, também são tratados como despesas financeiras, assim como descontos recebidos por antecipação de pagamento a fornecedores. Resultado de equivalência patrimonial é o reconhecimento de lucro ou prejuízo na participação em outras empresas. Lucro antes dos impostos e contribuições. É o lucro operacional somado às receitas e subtraído das despesas não operacionais, ou seja, aquelas que não são parte do objetivo da operação, do negócio. Receitas e despesas não operacionais. Lucro ou prejuízo em transações eventuais e não operacionais. Por exemplo, a venda de um imóvel da empresa. Lucro líquido. Finalmente, depois de computadas as receitas e despesas não operacionais e deduzidos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, obteremos o lucro líquido. Esta é a parte que cabe aos acionistas da empresa, parte que ficará na empresa como reserva legal e reinvestimentos, e a outra parte poderá ser distribuída como dividendos. Imposto de renda sobre o lucro e contribuição social sobre o lucro líquido. São os dois impostos incidentes sobre o lucro que, segundo a Receita Federal, podem ser lucro real, lucro presumido ou simples. Demonstração do fluxo de caixa, DFC. A demonstração do fluxo de caixa evidencia a situação financeira da empresa no curto prazo. Ela é considerada por muitos analistas um dos principais instrumentos de análise. Vimos anteriormente que a DRE nos informa se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Como é elaborada com base no regime de competência, pode ser que seu caixa tenha diminuído, pois considera receitas não recebidas e despesas feitas e não pagas. A DFC é elaborada no regime de caixa e evidencia a circulação do dinheiro pela empresa, através da variação de equivalentes de caixa. Existem dois métodos de elaboração da demonstração do fluxo de caixa. Método direto, elaborado a partir das movimentações nas disponibilidades, evidencia as entradas e saídas de caixa das atividades operacionais. Método indireto, elaborado a partir do lucro ou prejuízo líquido do exercício e da conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações. As diferenças entre os métodos são limitadas ao fluxo das atividades operacionais. A DFC classifica as movimentações de caixa por categoria de atividades. Atividades operacionais. Entradas e saídas de caixa relacionadas à produção e à entrega de produtos, bens e serviços. Atividades de financiamento. Entradas e saídas de caixa relacionadas às dívidas com credores e investidores. Atividades de investimento. Entradas e saídas de caixa relacionadas à compra e à venda de ativos de longo prazo. Análises contábeis. Análise da rentabilidade. Retorno sobre o patrimônio líquido, RSPL. O RSPL, o ROI, Return on Equity em inglês, demonstra qual a rentabilidade do dinheiro investido pelos acionistas da empresa. Equivale a quanto, percentualmente, o lucro representa sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido evidencia quanto a empresa gerou de lucro para cada R$ 100 investidos pelos acionistas, ou seja, a taxa de retorno sobre o capital próprio. É obtido pelo lucro líquido do período dividido pelo patrimônio líquido do início do exercício, ou seja, o patrimônio líquido do ano anterior. Lucro líquido e patrimônio líquido são dados finais nas demonstrações financeiras, portanto, gerais de toda a operação. Na busca da identificação das áreas responsáveis por esse resultado, a gigante química americana DuPont criou um modelo que hoje leva o seu nome. O modelo divide o RSPL em 3 indicadores. A margem líquida é a rentabilidade sobre as vendas, isto é, quanto de lucro a empresa gerou para cada R$ 100 em vendas. O giro do ativo total é a capacidade do ativo em gerar vendas, ou seja, quanto a empresa gerou em vendas
para cada R$ 100 investidos no ativo. O fator de alavancagem é quanto cada unidade monetária de capital próprio consegue alavancar em ativos. Eliminando matematicamente numeradores com denominadores, obteremos o RSPL. Essa decomposição do RSPL dá ao gestor da empresa uma visão das variáveis que influenciam o indicador. Com isso, ele terá a flexibilidade para melhorar o resultado, atuando nas variáveis isolada ou conjuntamente. Análise da estrutura de capital. A análise da estrutura de capital de uma empresa é primordial para visualizarmos qual o grau de endividamento frente às suas fontes de recursos. Analisar a estrutura de capital é avaliar os riscos do negócio. Capital de terceiros. A relação capital de terceiros frente ao passivo total é um indicador do grau de endividamento da empresa, ou seja, de cada R$ 100 de recursos captados, quanto foi financiado por terceiros. Análise da liquidez. Os índices de liquidez evidenciam a capacidade que a empresa tem em pagar seus compromissos em diversos níveis de exigência dos ativos disponíveis e liquidáveis. Há críticas ao uso isolado dos índices de liquidez, pois eles sinalizam de forma quantitativa a capacidade de honrar compromissos. Isso quer dizer que, se uma análise mais profunda e qualitativa for feita, pode-se chegar a conclusões negativas para índices inicialmente positivos. Índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, ILC, indica quantos reais a empresa tem em disponibilidades de curto prazo para cada R$ 1 em dívidas de mesmo prazo. É obtido dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante. Índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca, ILS, é o índice de liquidez corrente sem os estoques. A liquidez seca considera que os estoques, apesar de serem disponibilidades de curto prazo, podem não ser vendidos no mesmo prazo em que vencem as dívidas. Portanto, há um risco. O ILS é obtido dividindo-se o ativo circulante menos os estoques pelo passivo circulante. Se o indicador obtido for maior do que 1, significa que a empresa consegue pagar suas dívidas vincendas até o final do próximo exercício, com as disponibilidades e contas a receber. Índice de liquidez imediata. O índice de liquidez imediata, ILI, é o mais conservador dos índices. Ele considera apenas as disponibilidades imediatas, caixa, bancos e aplicações financeiras, ou seja, somente as contas do ativo circulante que podem ser transformadas em dinheiro imediatamente. É obtido dividindo-se as contas, caixa, bancos e aplicações financeiras pelo passivo circulante. Índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral, ILG, avalia todos os ativos liquidáveis da empresa frente a todas as suas dívidas, ativos e passivos de curto e longo prazo. Representa uma análise a ser feita, principalmente para empresas que realizam projetos de longo prazo. É obtido com a soma do ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo. O índice de liquidez geral considera a capacidade de a empresa pagar todo o capital de terceiros, sua dívida total, com seus ativos liquidáveis. Análise da atividade. A análise tem o objetivo de medir os prazos de giro da empresa, ou seja, desde a compra da mercadoria do fornecedor e seu pagamento, até a venda e recebimento do cliente. O cenário ideal é o da empresa que consegue prazos maiores com os fornecedores, vendas rápidas e prazos menores dados aos clientes. Com isso, seu ciclo de caixa, necessidade de capital de giro, seria bastante reduzido ou até positivo. Prazo médio de estocagem, PME. Empresas comerciais. O tempo médio em dias da compra da mercadoria até sua venda, ou o tempo médio necessário até a completa renovação dos estoques. Empresas industriais, o tempo em dias de produção e estocagem. Em uma empresa comercial, o prazo é entre a compra da mercadoria e sua venda. Caso seja uma empresa industrial, o prazo é entre a produção, a estocagem e a venda. Prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento, PMR, também conhecido como prazo médio de cobrança, é o tempo médio em dias entre a venda e o recebimento.
expressa o poder de pressão dos clientes sobre a empresa. Prazo médio de pagamento. O prazo médio de pagamento, PMP, é o tempo médio que a empresa tem para pagar a seus fornecedores. Ao contrário do prazo médio de recebimento, expressa o poder de barganha com seus fornecedores. Ciclo operacional. A soma dos prazos PME e PMR revela o ciclo operacional da empresa. É o prazo total entre a compra da mercadoria até sua venda e recebimento. Ciclo financeiro. O ciclo financeiro é o prazo que a empresa tem entre pagar seus fornecedores e receber de seus clientes. Quanto maior esse prazo, maior sua necessidade de capital de giro. Métodos de análise de desempenho. Análise vertical e análise horizontal. Os métodos levam esses nomes pela forma de visualização do resultado. Na vertical, são analisadas as contas das demonstrações verticalmente, mostrando quanto elas representam em relação ao seu referencial. Na horizontal, o quanto as contas representam ao seu referencial passado. Como já constatamos anteriormente, os indicadores isolados mostram apenas como as contas estão sendo administradas e nos dão uma visão isolada. É preciso interpretá-los em um contexto geral, inclusive com o mercado. Os métodos vertical e horizontal completam-se. São parte de um trabalho de análise que é necessário, mas não é final. Com os resultados encontrados, podem-se chegar a conclusões em que é preciso um aprofundamento na busca de informações para descobrir a origem dos resultados, bons ou ruins. Mas eles já nos dão uma excelente visão da situação econômica e financeira das empresas e sinalizam elementos de previsão de tendências. Análise vertical. O objetivo da análise vertical é nos dar a participação percentual de cada conta do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício em relação ao seu referencial, aferindo a sua importância relativa. Como é uma análise estrutural, permite-nos enxergar eventuais proporções anormais. Análise horizontal. O objetivo da análise horizontal é nos dar um exame da evolução histórica de cada item das demonstrações, fazendo uma comparação temporal. A comparação de um período contábil passado para o atual permite-nos chegar a determinadas conclusões. Planejamento estratégico. Em um mercado cada vez mais competitivo, o planejamento estratégico das empresas é imprescindível, não só para sua sobrevivência, mas para liderar cada vez mais o seu mercado e atingir a rentabilidade esperada pelo acionista. Uma vantagem competitiva de longo prazo é garantida pelas estratégias competitivas adotadas e, principalmente, criadas a partir de uma visão detalhada de como suprir as necessidades de mercado com maior rentabilidade. Desde os primórdios, existem vantagens competitivas inegáveis. Vender um produto exclusivo, geralmente protegido por patentes. Nesse caso, a empresa precisa estar preparada para enfrentar a concorrência quando a patente se extinguir. Prestar um serviço exclusivo. Se não estiver protegido por propriedade intelectual, a exclusividade também termina um dia. Ou comprar e vender a baixo custo, algo que os consumidores sempre irão precisar. Essas e outras vantagens são criadas pelo planejamento estratégico, na escolha das estratégias competitivas. O importante é entender que é preciso estar sempre analisando as empresas para monitorar sua capacidade de se manter à frente de seus concorrentes. Insights. Analise o cenário econômico, pois ele influenciará o mercado. Obtenha o máximo de informações para fontes diferentes. Gerencie uma vantagem competitiva por longo prazo. É necessária uma boa análise para determinar o valor da sua empresa. Neste livro você aprendeu como o cenário econômico influencia o mercado e também a analisar as demonstrações contábeis, a estrutura de capital e os conceitos de risco e retorno. O valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa. Um conceito importante de planejamento estratégico nos mostrou como é possível as empresas criarem e gerenciarem uma vantagem competitiva de longo prazo. É isso que garante rentabilidade superior e confiabilidade nas projeções de caixa das empresas. O processo de análise demanda tempo e muitas fontes de informações. Dificilmente teremos a mesma capacidade que têm os bancos e as corretoras com suas equipes de analistas e economistas.
com acesso a muito mais informações, com mais facilidades que os investidores individuais. Mas o conhecimento adquirido nos dá o discernimento para avaliar os serviços desses bancos e corretoras, ler os seus relatórios e tomar as melhores decisões.